Bom dia, bom dia! Mais uma vez quero agradecer a participação de todos vocês que já estão aí participando, não somente na TV, mas também pelo Facebook. E mais uma vez eu quero deixar bem claro para todos vocês que o Consolinho hoje não está muito bem, tá? Ele não está muito bem de saúde, a gente achou melhor ele não vir dirigindo de lá para cá, já que não está muito bem de saúde. Ele não está com Covid, só não se sentiu muito bem durante a noite. E para a gente evitar qualquer coisa aí, a gente pegou e preferiu que ele ficasse lá, então eu vou passar aqui e vou estar tentando aqui substituir o Consolinho, passando as informações para vocês, tá? Já vamos iniciar com o quadro de empreendedorismo. Hoje nosso convidado aqui é o Adriano Moleiro. Posso dar bom dia, Adriano? Bom dia, pessoal. Bom dia, Erison. Obrigado pelo convite. Agradecer a todos aí pela audiência. Vamos trocar uma ideia hoje sobre empreendedorismo. E o Erison vai estar ministrando aí as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo convite, né? E vamos embora, tamo junto. Não, beleza. Pessoal, a intenção do programa do empreendedorismo é realmente ajudar não somente empresários, mas também vocês que estão pensando em abrir o seu negócio, tá? Vamos tentar trazer profissionais de várias áreas e também com vários conhecimentos, tanto profissionais mais novos, com conhecimentos modernos, como os profissionais também mais experientes, e a gente vai fazer a conexão para tentar realmente ajudar vocês com alguma coisa. Hoje iremos falar de empreendedorismo. O Adriano ele é consultor, palestrante e mentor. Então são três profissões distintas, mas se conectam e sempre com o mesmo propósito, de tentar fazer com que pessoas e também empresas cresçam, tá? Então, já que o quadro hoje é empreendedorismo, muitas pessoas estão precisando nesse momento, eu vou começar já com essa grande pergunta. Na sua visão, até porque é um tema muito extenso e cada pessoa entende o empreendedorismo de uma forma, não que seja correto ou errado, mas você, na sua visão como mentor, palestrante, também consultor, o que é o empreendedorismo na sua visão? É até importante a gente falar essa questão do empreendedorismo, que cada um tem uma visão e não porque você está falando está certo ou correto e aquela outra pessoa não. Porque muitas vezes uma pessoa pensa completamente diferente e tem muito sucesso como empreendedor. Então, na sua visão como profissional, como pessoa e amigo também, o que é empreendedorismo para você, Adriano? É legal você perguntar isso, Erison, porque assim, muita gente confunde, né, o empresário com o empreendedor. Então eles acham que todo mundo que abre uma empresa já é um empreendedor. E a mentalidade do empreendedor é diferente. Por isso que é criado esse termo e que já vem bombando no Brasil aí nos últimos anos e principalmente agora, nesse último ano mais complicado, muitas pessoas saíram do emprego que tinham para se tornar empreendedores. Só que empreendedorismo, gente, além de ele ser um termo utilizado para definir pessoas que tomam à frente alguns projetos, ele é usado também exatamente para pessoas que vão criar novas empresas. Então hoje se fala muito, né? Vamos empreender, vamos fazer as coisas. O empreendedor é aquele cara que ele tem ideias novas, que ele tem iniciativas diferentes de um empresário. Então depois eu sei que você vai acabar chegando nessa questão da diferença entre os dois, mas basicamente o empreendedor é aquela pessoa que ele tem uma ideia, ele tem um projeto e ele tem uma vontade de fazer algo diferente, indiferente se ele vai ganhar dinheiro ou não. Ele está disposto a apostar tudo que ele tem, ele está disposto a fazer um monte de coisas. Então você pode ser um empreendedor no seu negócio, pode ser um empreendedor na sua vida, pode ser um empreendedor na empresa que você trabalha. Existe o empreendedorismo de várias formas, como você falou, né? E o empreendedorismo também é o social. Sim, com certeza. São pessoas que estão dispostas a montar um negócio ou fazer um negócio justamente com o intuito não de ser lucrativo, mas também de estar ajudando outras pessoas. Exatamente. São as ONGs, eu acho que foi uma das nossas primeiras conversas quando a gente se conheceu, que você tinha um projeto de empreendedorismo onde você fazia um projeto social de palestras, e isso também é empreender. Você está tomando a iniciativa, você não precisa ser empresário para fazer isso. Você está tomando a iniciativa de fazer algo que ninguém está fazendo. Então, o seu retorno nem sempre é financeiro, igual você falou. E é aí que vem o termo empreendedorismo para as pessoas que colocam também o financeiro. Porque o cara está disposto a apostar tudo, né? O cara não tem, às vezes, o conhecimento de um empresário, mas ele vai fazer, ele está com uma ideia, está com um produto ou está com um projeto e ele vai fazer acontecer de qualquer forma. Pronto, bacana. Já que a gente tocou nesse assunto, até também que eu estava lendo um pouco sobre isso, você que é um empreendedor social, existe um empreendedor social sem fins lucrativo e com fins lucrativo. E o com fins lucrativo, por mais que seja social, não é algo errado. É possível sim você também fazer algo para ajudar outras pessoas e também lucrar por isso. Até porque a partir do momento que você empreende social e começa a crescer o negócio, você fica sem tempo. E muitas vezes você não consegue ter uma outra atividade e continuar fazendo essa atividade que é para ajudar pessoas. Então também é possível você empreender e dentro do seu negócio social você também ter lucro e poder viver, sustentar sua família com isso. Correto? Sim, senhor. Certíssimo. Ótimo, ótimo, perfeito então. Vamos lá para uma segunda pergunta. Qual o primeiro passo para uma pessoa empreender? Veio a pandemia. O brasileiro já tem um título
de empreendedor, de pessoas que gostam de inovar, de tentar as coisas, tá? Mas após a pandemia, que isso estourou, porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas ficaram sem alternativa e começaram a empreender. Mas qual que é o primeiro passo? Porque a gente sabe, a gente teve no programa anterior, a gente teve sobre planejamento financeiro, a gente falou sobre planejamento estratégico. Na sua visão, qual o primeiro passo para a pessoa que hoje está em casa? Muitos não têm nem um suporte financeiro e quer empreender. Na sua visão, qual que é o primeiro passo? O que a pessoa deve seguir? Tentar o dinheiro, saber o que vai fazer uma análise de mercado, envolve muita coisa, mas dá um toque aí para mim. Eu gosto de dividir sempre que eu falo sobre empreendedorismo, eu falo de ações, eu gosto de dividir sempre em 3 partes. É aquela história, né? A necessidade é a mãe da inovação. E às vezes as pessoas não conseguem parar para dividir, que é o que acontece com muitos empreendedores. E se você pegar o Brasil até um pouco antes da pandemia, tem estudos que mostram que as empresas abrem 100 empresas durante o ano, apenas 10 conseguem passar de um ano. Justamente porque às vezes as pessoas não param para analisar o que precisam fazer. E quando eu falo o que precisa fazer, não é necessariamente que você precisa, igual você falou, captar dinheiro, fazer um aporte nesse sentido. É simplesmente, às vezes, se organizar. Porque a gente vê muitos empresários, muitos empreendedores que estão tentando investir e apostam de maneira diferente, de maneira, vamos dizer como errada, né? Que daí foge um pouco do propósito, que foi o que o Marcos falou na última entrevista com você na parte financeira. Então eu vou dividir em 3 partes para vocês. Eu falo muito nas minhas palestras sobre essas 3 partes, que é assim, é o sonho, a meta e o objetivo. Qual que é a diferença dos 3? Ou sonho, objetivo e meta, nessa ordem fica melhor para vocês entenderem. Se der tempo de você, ou se você já vem sonhando com alguma coisa, ele está na sua cabeça. Então, a partir do momento que você tem um produto, tem um serviço, ou tem uma ideia, ela está na sua mente ainda, ela para mim, ela é um sonho. Ela ainda não tem data para acontecer, ela ainda não tem meta, ela está simplesmente na sua cabeça. Então, o primeiro passo é tirar esse sonho da cabeça. Quando você tira esse sonho da cabeça e coloca ele no papel, você escreve, conta para alguém, chama alguém para conversar sobre o tema, aí você está transformando ele em objetivo. Perfeito. Porque você começa a escrever o que você quer. Gente, quando eu falo sonho, não é porque eu estava sonhando com isso há algum tempo, isso pode acontecer agora. E se tem uma coisa que a pandemia mostrou, e você tocou bem nesse assunto, é que o brasileiro, nós todos, nós temos a capacidade de transformar sonhos, às vezes do dia para a noite. Às vezes você acordou, ou começou o dia desempregado, à noite você teve uma ideia, ou durante o dia você teve uma ideia, e isso já é um sonho. Isso já está na sua cabeça. O quão rápido você vai conseguir colocar isso no papel é de cada um. A partir do momento que você colocou ele no papel, ele se torna um objetivo. A partir do momento que você coloca uma data para iniciar esse trabalho, aí você tem uma meta. Porque a meta, ela traça as datas para você alcançar seus objetivos. Então, se você quer empreender, se você tem uma ideia, se você já está pensando em fazer alguma coisa faz tempo, ainda está como sonho. Vamos tirar esse sonho da cabeça, vamos colocar no papel e aí a gente vai começar a conversar. A gente vai conversar com um amigo, conversar com um consultor, com alguém mais próximo e vamos começar a amadurecer essa ideia, onde a gente entra aí no próximo passo, que seria o ideal para todo empreendedor, que é fazer um plano de negócios, que aí entra aquela parte toda que vocês falaram com o Marcos. Excelente abordagem. E para você que está em casa nos ouvindo, que está pegando todo esse conteúdo maravilhoso, eu quero falar para você, ele falou sobre sonhos. Eu gosto muito de falar sobre sonhos nas minhas palestras, tá? E muitas vezes, a questão dos sonhos do empreender, você não vai precisar de dinheiro, e muitas vezes está ali dentro da sua rua, certo? Um amigo que está empreendendo, que tem uma empresa, alguma coisa, e tem um segundo amigo que você pode conectar. A partir do momento que você começa a olhar e apoiar o sonho do teu amigo ou do teu vizinho, você começa a abrir a oportunidade, está tendo o quê? Uma oportunidade de empreender. Muitas vezes você não tem um dinheiro, mas você tem ideia e está atento às oportunidades que tem na sua própria rua. Tem uma padaria e tem um cara que vende refrigerante. Você pode conectar as pessoas e começar a empreender. Não somente naquela rua, mas depois na outra rua, no teu bairro, e assim vai. O simples fato de você se preocupar com o que está acontecendo na sua volta, muitas vezes vendo o sonho de outras pessoas, o objetivo, ou observando a empresa de outra pessoa, você pode conectar e ser o quê? Esse intermediador. A partir do momento que você intermedia e consegue linkar essas empresas, essas oportunidades, você começa o quê? A empreender e sem ter dinheiro. Show de bola. É isso aí? Isso bombou muito agora na Páscoa, não sei se você viu, mas eu vi muitas publicações em Instagram, Facebook, que a gente está mais ativo, sim, das pessoas falando assim, não compre o ovo de Páscoa do supermercado, compre do fabricante, do empreendedor, do seu amigo. Top demais. E eu tenho algumas amigas e amigos, né, que empreendem nesse sentido. Gente, dos 4 ou 5 que eu tenho e acompanho, e eu comprei algumas coisas deles,
todos eles disseram que explodiram as vendas e que não estavam dando conta de produzir. Essa é a força do empreendedor pessoal, do empreendedor informal. Exato. Essa parceria de juntar os sonhos, igual você falou, muito bem falado. De olhar o próximo. Não somente você que está abaixo olhar quem já está na frente e quem está na frente olhar quem está do seu lado. Cara, é uma mão de duas vias, porque, poxa, se você vai ajudar o cara vai crescer mais e você cresce. E o cara que está lá em cima, se começa a dar oportunidade para as pessoas que poxa, eu estou fazendo ovo de Páscoa. Pô, tem minha vizinha ali que ela está sem trabalhar, por que eu não tentar terceirizar ali a produção, ela ganha um pouco também, eu cresço e cresce todo mundo junto. Exatamente. É o verdadeiro empreendedorismo, é isso que precisa. Por isso que eu falo muito dos valores, a questão da humildade, do amor ao próximo, que a partir do momento que você tem humildade, você tem amor ao próximo, você começa a visualizar esses pequenos detalhes. É isso aí. Show de bola, então. Gente, você que está gostando, você que está adorando esse bate-papo aqui com esse meu grande amigo, que o cara conhece demais o negócio, chama teu vizinho que tem um negócio, chama teu amigo que é empresário e volta aqui, a gente vai chamar o comercial e a gente volta para o segundo quadro do empreendedorismo que está show de bola hoje com o Adriano Moleiro. Tem muita coisa para vir, tem muita coisa bacana para você que empreende e para você que nunca empreendeu, você pode começar. Aguardo vocês depois do comercial. Bom dia pessoal! Voltamos aqui para o segundo quadro do empreendedorismo com o Adriano Moleiro. Mais uma vez quero falar para vocês que o Consolim não está com Covid, está em casa, não está muito bem, mas também não está mal, tá? A gente só quis evitar para que ele não viesse dirigindo de lá para cá, já que ele não está se sentindo muito bem, tá? Para quem chegou agora, a gente está batendo um papo aqui com o Adriano Moleiro e eu já vou pedir até para ele falar quem que é Adriano Moleiro, porque eu gosto de conversar com pessoas que entendem do negócio. Eu não gosto de pegar pessoas, bater papo com pessoas que não entendem. Se eu vou falar de futebol, eu quero falar com quem jogou futebol ou quem vive futebol. Eu trouxe o Facina aqui, que até que veio nos visitar aqui, obrigado pela visita, Marcos Facina, porque o cara tem mais de 15 anos que trabalha com essa parte financeira. E eu estou falando de empreendedorismo, eu conheço ele, mas você não conhece. Quem que é o Adriano Moleiro? Por que o Adriano veio aqui falar de empreendedorismo hoje? Qual que é a bagagem do Adriano Moleiro? Onde você já jogou? Fala aí. Rapaz, eu joguei em várias posições, né? E eu sou da época... Sou da década de 70 ali, né? Sou novinho, tá, gente? Essa barba só disfarça um pouquinho. Então, eu sou da época que a gente começava a trabalhar muito cedo. E eu comecei logo aos 13, né? Então, aí, de lá para cá, eu tenho aí toda uma bagagem na área comercial. Só que eu comecei a falar em público com 14 anos. Então, eu começo a empreender nessa questão de estar no meio de pessoas, de fazer reuniões, de juntar pessoas para discutir sobre temas muito novo. E nem se falava de empreendedorismo naquela época, né? Então eu já tomava essa iniciativa, eu já coordenava grupos de jovens, eu já montava equipes para atuar em alguns setores, então a gente já fazia essa busca daí muito cedo. Mas eu começo a empreender mesmo financeiramente, abrir negócios, foi ali mais ou menos com uns 25, quando eu comecei a criar a necessidade, eu via a necessidade de ter alguma coisa, um extra, né? A maioria das pessoas pensam nisso, né? A gente trabalha e tem que ter um extra. Então eu já trabalhava na área comercial e eu abri um pequeno estúdio, uma oficininha, onde eu pintava peças para algumas empresas que precisavam terceirizar esse serviço e eu fazia nos meus horários vagos. Fazia final de semana, depois das 6. E sujei bastante o fundo da casa da minha mãe lá, fazendo um cafofo lá para fazer essa pintura. Nesse momento, gente, eu não tenho grana nenhuma ainda, né? Eu faço isso com a força de vontade igual a maioria dos empreendedores. Eu saio do zero, compro equipamento fiado e vou tentando fazer e começo a juntar. E aí depois dos 25 ali, quando eu estava já trabalhando mais em Londrina, eu tive um empreendimento mesmo, em que a gente vendeu tudo que tinha na época. Eu lembro que a gente quase ficou rico, se eu não me engano, deu 15 mil reais. Juntou o meu dinheiro, o dinheiro do meu irmão. Que legal. E aí nós vendemos tudo que a gente, as coisas que a gente tinha. Quero até mandar um abraço para ele, é o Lê Moreira, ele está aqui assistindo a gente. Um abraço para ele. É isso aí. E aí a gente abriu um bar noturno aqui em Londrina e foi tocar, foi tentar fazer. Ficamos ali mais ou menos um ano com esse projeto, depois arrendamos e vendemos em seguida e demos continuidade à nossa carreira. E aí em 2013, depois de morar um período em Curitiba, eu volto para Londrina e abro a minha empresa de treinamento, consultoria, uma representação comercial que eu ainda atuo, né? Então eu tenho uma presença muito grande em empresas grandes, pequenas, faço um trabalho já de bastante tempo. Olha que bacana, isso é muito importante, tá? Ele é consultor, palestrante e ainda atua na área comercial. É algo muito importante para essa profissão, por quê? Porque muitas vezes você alcançou uma bagagem há um tempo atrás e o mercado ele é muito dinâmico. Ele está mudando dia após dia, problemas após problemas, dificuldades após dificuldades.
e precisa sempre o quê? Estar se renovando constantemente. Então ele é um profissional que já tem bagagem, ao mesmo tempo trabalha na área comercial, então está constante ali vivenciando todas as dificuldades, as diversidades e as inovações que o mercado. Cara, mais uma vez eu vou falar na sua visão, porque é um tema muito complexo e muda muito de segmentos e tudo. O empreendedorismo social é uma coisa, o empreendedorismo empresarial é outra, então muda muito. Qual que é a tua diferença? Para você, qual que é a diferença entre empreender e o mundo empresarial? Legal. Entre o empreendedor e o empresário. Porque parece muito, mas a gente sabe que existem alguns momentos que são coisas bem parecidas, mas em alguns momentos isso vai para um lado e outro vai para o outro. Dá a tua visão para a gente aí, para a gente fazer esse bate-papo, o que é o empreendedor e o que é o empresário. Legal. Só pegando o tema que você falou antes, isso é uma coisa que eu sempre me preocupei, né? Antes de trazer a empresa de treinamento, eu sempre busquei trabalhar com profissionais que tinham realmente experiência na área. Porque não dá para você fazer uma consultoria só lendo, né? Eu sei que tem muita gente que faz, mas no meu sistema de trabalho eu tenho que entender daquele negócio e eu tenho que pelo menos ter um pouco de experiência para fazer. E justamente essa experiência me deu essa noção de diferença maior entre o empreendedor e o empresário. Qual que é a diferença básica, gente? O empresário, é aquele termo que vem já um pouco bem antes do empreendedorismo, e é aquele cara que ele estrutura um negócio, ele abre uma empresa e ele vai dar continuidade para ela, às vezes sem muita inovação. Às vezes é o cara que até herdou a empresa, então não necessariamente ele empreendeu. Ele herdou uma empresa, ou ele comprou, ou ele pegou uma parceria que ele já tinha e continuou a empresa. Mas ele não inova muito, ele faz aquilo, ele tem aquela tocada da estabilidade. A nova geração, por isso que se fala muito mais de empreendedorismo hoje, porque essa nova geração que não quer essa estabilidade, dá para a gente marcar um encontro depois só para falar de diferença de gerações, né? A nossa geração veio da geração de estabilidade. Se você pegar os pais da nossa geração, eles queriam uma empresa para ter uma finança boa para dar para o filho herdar aquilo. Essa nova não, eles querem empreender indiferente de se vai dar retorno ou não. Então o empreendedor é justamente esse cara que não faz às vezes um plano financeiro, às vezes ele na maioria não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. O empreendedor começa sem nada, ele não está pensando numa empresa, ele está pensando no que ele vai fazer naquele momento e como é que ele vai desenvolver. E aí quando eu falo assim que quando você pega o empresário que desenvolve um lado empreendedor, que é mais a minha pegada, eu tenho meu lado empreendedor, mas o meu lado empresário também é muito forte. Então, eu tenho a minha empresa e eu continuo trazendo inovações para a minha empresa. Estou me tornando empreendedor. Top demais. Você pega o empreendedor e começa a transformá-lo em empresário. Fazer ele entender, fazer ele ter essa estabilidade para que a empresa consiga alavancar junto, pensando em empresa, né, como a gente falou. Perfeito. Gente, deixar bem claro para vocês a questão do empreendedorismo, excelente abordagem. E eu quero falar para vocês que se conectam muito, até porque, olha só, o empreendedor, depois que ele obtém sucesso, que começa do zero e obtém sucesso, existe uma grande possibilidade de se tornar empresário, tá? Ele teve muito sucesso, começou ali do zero, sem planejamento, sem estrutura e tudo, depois vai lá, contrata o APL, chama o Facina, e acaba se tornando um empresário, por quê? Foi tão bem sucedido como um empreendedor que acabou se tornando empresário. E também existe o inverso. O empresário que, devido aos nossos pequenos gigantes impostos, acaba vendo que não tem mais condições e acaba voltando a empreender. É o que aconteceu justamente agora na pandemia. Muitas empresas que não tiveram condições porque estavam fechadas ou porque caiu muito o faturamento e tiveram que fechar. E esse empresário acabou se tornando empreendedor porque precisava sustentar sua família e muitas vezes sua única experiência era justamente o que ele estava fazendo. E olha que bacana, né? O empreendedor pode virar um empresário e também existe um empresário que acaba se tornando empreendedor, que fecha as portas e vamos lá começar tudo do zero, correto? E se você pegar os empreendedores que nascem, que eu falo assim, que são dessa época agora, a gente ouve falar muito de empreendedores com 13, 14, 15 anos que têm ideias fantásticas. Essa nova ideia e mentalidade de empreendedorismo atual, falando de startups e tudo mais, eles às vezes não têm nem a mentalidade de virar empresário, porque são pessoas que não querem se preocupar com isso. Eu tenho uma amiga minha que a gente compartilha alguns trabalhos e a gente estava conversando ontem sobre alguns valores. E aí, em algum momento ela me questionou sobre um valor, eu falei, diminui 20% desse valor que você vai chegar no número. Ela falou assim, como assim? Eu não sei fazer isso. Ela é tão empreendedora, a mente dela está tão funcionando naquele projeto dela que ela não pensa nessa parte de porcentagem. Não consegue, ela nem lembra como faz, então ela precisa de um parceiro. Tanto que a estrutura dos novos empreendedores é sempre 3, né?
O cara que tem a ideia é o projeto, o cara que vai vender a ideia é o projeto e o cara que às vezes vai administrar, vai fazer mais o papel do empresário. E esse empreendedor, gente, às vezes quando ele faz o sucesso, que é o que acontece com aplicativos, essas marcas que a gente vê por aí, que são mais rápidas, né, que bombam, eles vendem. Eles não têm a ideia de continuar ou se tornar empresário. Sim. Ele faz sucesso, vende a marca por um valor maior e vai empreender novamente ou vai para outro caminho. Tem um amigo meu, até por questão não, de sigilo e tudo, mas educação, não vou falar o nome dele, ele trabalha há mais de 15 anos vendendo roupas. Ele tem uma carteira de clientes lá de Londrina, ele tem uma carteira de clientes de mais de 400 pessoas e empresas. Ele coloca no carro dele, eu perguntei, cara, mas por que você não monta uma loja? Ele falou, cara, não. Primeiro, eu gosto de pessoas, eu gosto de atender bem meus clientes. Ele tem uma loja dentro do carro. Ele já tem há mais de 15 anos que ele visita os mesmos lugares, entregando ali 2, 3 camisetas, a calça, a bermuda. 400 pessoas, hein? Isso que ele tem na carteira de clientes, que ele sempre quando vai em um local, ele acaba abrindo um outro. E, cara, 400 foi o que ele me abriu, né? Então, você sabe que ele nunca vai. Então, eu achei muito interessante, porque, cara, ele visita todo mês essas mesmas pessoas. E ele sustenta a família dessa forma. Esse é o sangue do empreendedor. Cara, essa é a coragem. E ele falou assim, cara, eu não quero me tornar empresário. Por quê? Viaja 2, 3 vezes pra praia, agora mesmo viajou. Falei assim, cara, vou ficar... Então, ele é dono do negócio dele e se dá muito bem. Muito bacana mesmo. Cara, eu acho que nosso tempo está chegando. O tempo é muito bacana. Hoje você teve sorte que a gente conseguiu debater um pouco mais. Que bom. Na ausência do Consolinho, foi muito bacana. Bom por esse lado, né? Não bom que ele está doente. Sim, está doente. Consolinho está aqui. Consolinho, muito obrigado. Ele está aqui, gente, já falando ali que está firme e forte. Muito obrigado a todos vocês que estão participando. Daqui a pouco a gente vai ter o sorteio de prêmios, porque Consolinho é quem? O programa do Consolinho é o quê? O que mais dá prêmios, né? Então tira as fotos aí, manda pro Consolinho, o Consolinho vai mandar pro Matheus e daqui a pouco a gente vai sortear os prêmios, porque é o programa que mais dá prêmios, tá? Quero agradecer a todos os patrocinadores aí, tá? Eu não sei ainda o nome de todos, ainda não deu para gravar, mas daqui a pouco a gente vai dar uma parada e eu vou falar um pouquinho de vocês, tá? E, pô, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu vou encerrar esse quadro, tá? Com mais uma pergunta. Depois eu vou deixar você fazer suas considerações e com uma frase que eu tenho justamente sobre empreendedorismo e eu quero que você dê sua opinião sobre a frase, tá? Beleza. Vamos lá. Gente, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá. Qual o conselho para agora? Não é para amanhã, não. Pensa agora, com pandemia, com tudo. Se vira aí, cara. Se vira aí. O que você falaria para aquela pessoa que está em casa agora nos assistindo? O que ela pode fazer para começar a empreender? Ou não é o momento para empreender? A sua visão, é o momento para empreender? Se for para empreender, o que ela pode fazer? Qual é o primeiro passo que ela deve tomar? Ah, eu não tenho dinheiro, eu tenho um pouco de dinheiro, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer para conseguir o dinheiro e empreender? Vamos lá, e depois a gente vai para a frase e depois suas considerações finais. Legal. Na verdade, não é nem um conselho, né, gente? Esse é o básico de qualquer empreendedor. Para você começar, você tem que começar. Então, o conselho é esse, faça, mas faça agora. Não vai fazer para amanhã, não vai esperar passar a pandemia, não vai esperar o momento certo. Porque se você ficar esperando, talvez você não faça nunca. Então a ideia do empreendedor é essa, o empreendedor ele não espera o momento certo. Ele encaixa a ideia dele, ou produto, ou serviço, em alguns momentos que parecem que não são certos. Então o conselho é esse, faz e faz agora, começa já. Muito bacana, legal. O Matheus, puxa a nossa primeira frase aí para encerrar e depois a consideração. Vamos lá, gente. Olha essa frase que eu criei, ó. A probabilidade de você ter sucesso no empreendedorismo sem ter conhecimento será a mesma que passar de ano sem fazer o dever de casa. Olha aí. Você concorda com a frase ou não? Lógico, o louco. Gente, é muito importante você empreender, mas muito antes de empreender, é muito importante você ter coragem, mas buscar o conhecimento. Através de quê? Instituições como a PL, o Adriano Moleiro, pessoas que você sabe que já está na caminhada e pode te ajudar nisso aí. Porque não adianta você apenas ter uma ideia, nunca ter vivido isso, pegar o que você tem ou o que você não tem e eu vou para a rua. Então, se você tem uma oportunidade, vocês têm profissionais aqui que estão aqui, vindo aqui no programa, vai lá, manda uma mensagem, eu tenho certeza que eu conheço todos eles, que eles podem te dar uma orientação, tá? Você deixa sua rede social depois aqui. Eu tenho certeza que eles vão te dar uma orientação ali, tá? Falar, dar uma dica, alguma coisa. Também tem as minhas aí, Edson Santos Palestrante. Vocês podem estar procurando, tá? Que a gente vai estar aqui para atender vocês. Suas considerações finais, eu quero agradecer imensamente. O bate-papo foi top demais,
tá? Tenho certeza que não somente as pessoas que estão nos assistindo aprendeu, como eu também aprendi um pouco mais da tua visão, que eu sempre falo que a gente sempre está aprendendo. E foi um prazer imenso te ter aqui hoje e, com certeza, te espero aqui outras vezes. Obrigado. Pessoal, então, muito obrigado aí. Sobre empreendedorismo, a principal consideração eu já falei. Vamos começar a fazer agora. Eu estou à disposição de vocês nas redes sociais. O meu nome é bem fácil achar, porque não tem dois. Assim, eu acho que o seu também não, né? É difícil ter. O meu é Adriano Moleiro. Então, se você colocar Instagram, @Adriano Moleiro, ou o site, só chegar lá e me procurar, que é facinho. O que eu faço para ajudar as pessoas que às vezes não querem contratar uma consultoria? Manda pergunta para mim no direct, que às vezes eu gravo um vídeo, coloco no history para vocês com algumas dicas, e tem os parceiros também que trabalham assim como o Erison, que a gente está sempre publicando dicas sobre empreendedorismo, sobre vendas, tem bastante coisa lá, bastante material. Então é isso, muito obrigado pelo convite, tomara que venha o segundo aí em seguida. Com certeza. Pessoal, vamos chamar o comercial e voltamos para falar das premiações de hoje, tá? Tudo que a gente vai estar sorteando hoje, bater um papo com vocês também, vai passar as fotos, tirem fotos aí, mandem no programa que a gente vai falar também. É só de uma forma diferente, mas vou tentar fazer tudo que o Consolinho faz aqui. Claro que eu não vou conseguir fazer igual a ele, né? O Consolinho é o cara é fera, eu tô aqui para ajudar. Então, tamo junto aí depois do comercial. Obrigadão, Adriano. Valeu.